Estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo o clímax do fim dos tempos, do fim do mundo. A Bíblia fala sobre isto no livro do Apocalipse, que nós estamos vivendo dias do fim, dias finais, tempos do fim, a última hora da igreja na Terra. Os cientistas no mundo inteiro já fizeram aí uma previsão de como será o fim do mundo, de como será a devastação global do fim do mundo, tendo em vista os estudos, as pesquisas, no enfrentamento aí de catástrofes globais, naturais, ventos, tufões, terremotos, maremotos, tendo em vista tudo que o mundo está sofrendo nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos. O Brasil já sofreu com algumas catástrofes naturais, geológicas, e o mundo também já sofreu. Se você fosse olhar aqui na América do Sul, só países da América do Sul, por exemplo, no ano de 1970, no dia 31/5 de 1970, morreram 66.794 pessoas num terremoto que teve no Peru. Se você for ver a questão de epidemia, no ano de 1991, no dia 18/8 de 1991, 8.000 pessoas morreram no Peru por causa de uma epidemia. 6.000 pessoas morreram por um terremoto no Chile, no dia 21/5 de 1960. No Equador também teve um terremoto, no dia 5/3 de 1987, 5.000 pessoas morreram. Então existem catástrofes naturais que vêm sobre o mundo desde muito tempo. Então existem epidemias que devastam. O Brasil já sofreu uma epidemia. No dia 1/1 de 1974, 1.500 pessoas morreram por uma epidemia no Brasil. Então, o que nós estamos vendo hoje, o Covid-19 matando pessoas no mundo inteiro, e o Brasil hoje superou a marca, infelizmente, que notícia triste, mais de 587 mil mortes por Covid-19 em 24 horas. É terrível isto. São mais de 500 mil mortes, é um absurdo, mais de 19 milhões de casos. Então o Brasil está vivendo uma crise sanitária, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então as pessoas estão morrendo com essa crise sanitária do Covid-19. Aí eu pergunto para você, o que está acontecendo no mundo? Se isso não são evidências de que o mundo está no fim, se não são evidências de que o fim do mundo está chegando. Então todas as pessoas estão percebendo que alguma coisa está acontecendo. Não é normal. Alguma coisa está acontecendo no mundo e as pessoas sabem que de repente, do dia para a noite, pode acontecer alguma coisa no mundo e vir o fim. Quais são os sinais do fim? Quais são os sinais claros, bíblicos, alusivos, plausíveis, que a Bíblia dá que o fim está chegando? Vou falar aqui para você pelo menos 4 sinais importantes dentro do contexto bíblico e escriturístico de que estamos no fim. Primeiro sinal, a apostasia. Vai haver uma apostasia total, geral no mundo. Muitas pessoas vão se apostatar da fé, vão abandonar a verdade bíblica e vão passar a seguir ensinamentos falsos e mentirosos. Segundo sinal, o anticristo, o homem do pecado, será revelado ao homem usado por Satanás e ele se exaltará como ele se auto-exaltará como Deus, enganará muitos. Só que ele será destruído na segunda vinda de Jesus. Terceiro sinal, perversidade e tempos terríveis. Nós estamos vivendo perversidades e tempos terríveis. As pessoas se entregam a todo tipo de pecado e rejeitam a Deus e a sua palavra. Os tempos são terríveis os tempos. Guerras, batalhas,
batalhas por territórios, por dinheiro, por posição, um egoísmo terrível do ser humano, mortes terríveis, catástrofes terríveis, tragédias. Vamos lá para o quarto ponto, o quarto sinal. O primeiro é a apostasia, o segundo é o anticristo, o terceiro é a perversidade, o quarto sinal são os zombadores. O quarto sinal que evidencia que estamos no fim são os zombadores. Vão debochar, vão rir do evangelho, vão fazer piada com os crentes, chacota com os servos de Deus, vão perseguir os crentes, prender, assassinar, decapitar, como fazem os paramilitares da região do Oriente Médio, especialmente ali próximo o Iraque, enfim. Então nós estamos vivendo sinais que evidenciam que estamos no fim. A apostasia, o abandono da fé e da verdade bíblica, o anticristo, o homem do pecado vai se manifestar, a perversidade e tempos difíceis, tempos terríveis, e zombadores, aqueles que vão zombar da sua fé, da minha fé, da nossa fé. A perseguição aos crentes, à igreja. Então, existem sinais claros que evidenciam que Jesus está voltando, que estamos no fim do mundo. Ora, você vê aí tragédias de terremotos, furacões, maremotos, prédios desabando, construções com uma boa engenharia desabando, guerras e pessoas morrendo, perdendo a vida em guerras, não só guerras de míssil, não só guerras de foguete, mas guerras geográficas no sentido de bombardeios, não só apenas de mísseis, de bombas, mas guerras de mídia. Eles estão guerreando usando mídias, usando computador, usando televisão, usando imagens. É terrível o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, são sinais que evidenciam que estamos no tempo do fim, que estamos no tempo final. A ousadia dos terroristas, a ousadia desses homens que odeiam países que servem a Deus, países que amam a Deus, que amam a família, é terrível. Então nós estamos vivendo tempos do fim. E todo mundo está sentindo que alguma coisa vai acontecer. E o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo? Deixa eu dar para você aqui pelo menos algumas notas importantes. Quando você vai ler o sermão profético de Mateus 24, existem alguns sinais que evidenciam que Jesus está voltando. Número 1, falsos cristos e falsos profetas. Número 2, guerras e rumores de guerras. Número 3, fomes e terremotos. Número 4, perseguição aos cristãos. Número 5, a traição e a rebelião. Número 6, o ódio e a maldade. Número 7, o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Número 8, sofrimento, instabilidade e guerras em Israel. Você tem visto aí guerras em Israel constantemente. Há guerras em Israel. O ódio que algumas nações têm, alguns políticos têm contra Israel, contra quem serve a Deus, contra quem guarda o Torá, contra quem guarda a lei de Deus, a palavra de Deus, contra quem serve o Senhor Jesus. Um outro sinal que evidencia que estamos no tempo do fim é uma grande tribulação que vai vir. Vai vir uma grande tribulação. Um outro sinal que evidencia são manifestações no céu, são sinais no céu. Vai haver sinais na lua, sinais no sol, sinais nas estrelas, sinais no cosmos, no universo. Agitação nos mares, medo e lamento. Medo e lamento. As pessoas vão ficar apavoradas. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém sabe quando virá o fim. Existem esses sinais que evidenciam, que ajudam a gente compreender que alguma coisa está acontecendo, que alguma coisa vai acontecer. Só que a gente não sabe datar quando, se hoje, se amanhã, daqui quanto tempo, quantos dias, quantos anos, quantos meses. Mas a gente percebe, pelo clímax geográfico geral no mundo, a gente percebe, a gente vê, a gente enxerga as catástrofes, as situações difíceis no mundo,
alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, os cientistas e os engenheiros desses bilionários no mundo estão soltando foguete aí para o espaço, pretendendo aí fugir para algum planeta, fugir para fora da Terra. As viagens espaciais hoje é uma realidade. Quem tem muito dinheiro já conhece o espaço, viaja lá, vai lá, dá um passeio e volta para a Terra. Então, tudo está se centralizando para um tempo final. Tudo está indo em direção a um clímax final, a um acontecimento final. Não sabemos se vai haver uma terceira guerra mundial, porque se for ter uma terceira guerra mundial vai ser terrível, porque as guerras que teve anteriormente foram devastadoras e as armas, o poder bélico militar dos países não eram tão desenvolvidos como é hoje. Então, se for ter hoje uma terceira guerra mundial, vai ser terrível. Imagine, Estados Unidos, Rússia, China, imagine, a Grã-Bretanha, Alemanha, França, imagine os países europeus, países, enfim, terrível. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, dias que requer vigilância da parte da igreja, vigilância da parte dos irmãos. Não é tempo de brincar, de servir a Deus, é tempo de seriedade. Nós estamos no tempo do fim e todos estão sentindo que alguma coisa vai acontecer. Todos estão sentindo que algo vai acontecer no mundo. Então Deus livre o mundo de sofrer uma terceira guerra mundial. Deus guarde o mundo de sofrer uma violência que a guerra traz para as pessoas mais pobres e menos favorecidas. A palavra Apocalipse, que é o livro da Revelação, que é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, a palavra Apocalipse, ela vem do grego e significa apocalipsis. E são três palavras: apo, que é tirado, katuman, que é véu, e caliptus, que é coberto. Então Apocalipse significa tirado, o véu coberto. Então, quando alguém fala, vou ler o Apocalipse, o que o Apocalipse revela ou mostra? Apocalipse é tirado o véu. É como se Deus pegasse um véu que cobre a humanidade e descobrisse, revelasse. Então, Deus está mostrando para as pessoas. As pessoas estão começando a perceber que alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque o véu já foi tirado. O véu já foi tirado. Então hoje você tem na sua mão celular tecnológico, você tem na sua mão câmeras tecnológicas, você tem na sua mão a internet, o G4, o G5, daqui a pouco o G6. Você tem na sua mão hoje a informação. Você tem na sua mão a informação. Então ninguém hoje é mais alienado. As pessoas têm informação. Então tudo que acontece hoje no mundo chega na palma da sua mão através do seu smartphone, do seu telefone na sua mão. O telefone é um computador portátil. Então na sua mão você tem informações rápidas, imediatas. Uma guerra em Israel, você sabe na hora na sua mão. Então estamos vivendo o tempo do fim. Que Deus guarde você, guarde a sua família. Que Deus guarde o povo dele. E creia, Jesus está voltando. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Que nós estejamos preparados para o momento do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Jesus virá, não tardará. Amém? Então, que você permaneça em oração, permaneça em comunhão com Deus, que você permaneça orando, buscando a Deus, consagrando a sua vida a Deus, porque o tempo do fim se aproxima. Não sabemos o que vai acontecer. Se uma grande explosão cósmica, se um satélite, um planeta, uma lua, um meteoro, se vai se chocar com a Terra, se vai haver, enfim, mas alguma coisa a gente sente, a gente sabe que vai acontecer. Então a gente faz o que, pastor? A gente ora, a gente busca Deus, a gente confia em Deus, porque os sinais estão aí. As catástrofes, os sinais estão aí. Países da Europa estão vivendo tragédias. Então vamos orar, vamos buscar a Deus. Amém? Grande abraço, fique na paz.